presidente Jair Bolsonaro compartilhou pelas redes sociais um vídeo em que o ministro da Educação, Abraham Weintraub, responde a polêmicas da velha imprensa sobre os livros didáticos. Bolsonaro acrescentou: livro didático no governo Jair Bolsonaro, mais barato e sem política ou ideologia de gênero. No vídeo, o ministro Abraham Weintraub explica que o investimento em livros didáticos vale a pena. Antes, o ministro já havia explicado. Sobre as informações da mídia acerca do descarte de livros didáticos, esclareço que isso é resultado da gestão passada. Em 2019, houve uma melhora no remanejamento de livros didáticos de 49% em relação ao ano de 2018. Todavia, nunca chegaremos a 0 livros descartados. Há uma reserva técnica para o remanejamento de alunos, abertura de novas escolas, etc. Todo ano sobram livros, pois faltar é muito pior. Por lei, essa reserva técnica é de até 3% dos 165 milhões de livros distribuídos aos 40 milhões de alunos. Assim, os 2,9 milhões de livros estão bem abaixo do limite previsto em lei, que é menos de 2%, e são de gestões passadas. Veja o vídeo. Boa noite. Estão fazendo uma polêmica em cima de uma coisa que para mim não tem discussão. O livro didático custa para todos nós que pagamos impostos quase 2 bilhões de reais por ano. E isso já com as economias e eficiência que o governo Bolsonaro já implementou. Por quê? Porque são 165 milhões de livros distribuídos todos os anos. Sendo que o ano passado, mesmo com aquela maldade que uma certa emissora de televisão rançosa fez, nós já fizemos uma melhora na redistribuição e realocação em 49% de aumento na eficiência. Voltando, todo esse dinheiro compensa a gente gastar? Compensa. Porque se as famílias forem comprar individualmente os livros, vai sair muito mais caro. O mesmo livro que nós distribuímos ao custo do contribuinte de R$10, se nós formos comprar individualmente numa livraria, vai sair R$100, o mesmo livro. Então, para todos nós, para a sociedade, gera economia. Só que não vai ter ideologia. Ponto. É para ensinar a ler, a escrever, ciências, matemática. Não é para doutrinar. Isso é coisa do passado. Daqui para frente, só coisa boa. Obrigado. Fazer o balanço do ano passado e mostrar o que já está sendo entregue no começo do ano e vai ser entregue ao longo desse ano. Então, aqui estava previsto um videozinho e está prevista também a apresentação com slides. Eu acho que eu gostaria de começar com a apresentação de slide. Dá para a gente fazer essa inversão aí? Depois a gente põe o vídeo. É possível? Bom, o primeiro slide é uma mudança estratégica. Eu acho que é muito importante entender que um dos objetivos é entregar o resultado. Uma das coisas importantes é entregar o resultado numérico, mas também qualitativo. Então, são duas abordagens que vão sendo apresentadas para e passo. No caso da alfabetização, que é o professor Nadalim que cuida, existe sim uma preocupação muito grande no aspecto qualitativo do conteúdo e também na monitoração. Então, a coisa mais importante foi trazer o que deu certo no mundo no quesito alfabetização, que é trazer critérios científicos para alfabetizar as nossas crianças. Isso foi feito ao longo do ano inteiro, teve uma série de reuniões, uma série de palestras, simpósios, conversamos com secretários estaduais, municipais, trouxemos cientistas que implantaram mudanças significativas em outros países. O destaque que eu considero que é muito próximo do Brasil é Portugal, que era o pior país da União Europeia e hoje é o segundo melhor colocado, porque adotou um critério científico que a gente acredita ser o ideal que a gente vai seguir aqui no Brasil. Adesão ao PIRLS, que ele permite avaliação internacional. Então, novamente, critério científico, você precisa ter controle e evidência empírica. No Brasil, o que eu pude observar é que a gente adotava muito, o Brasil adotou muito, assim, impressões e opiniões.
Nós precisamos de números, como, por exemplo, o PISA. Mas o PISA é só para o final do ciclo. A gente precisa pegar o começo do ciclo. Então, o Pearl seria o quê? Para os alunos do 4º ano, uma prova amostral. Isso a gente começa a saber como é que está o desempenho, né? Caderno de PNA, guia explicativo, mostrando como funcionou tudo isso. A CONAB, a gente fez as reuniões com especialistas nacionais do exterior, cientistas principalmente, não curiosos, que mostraram resultados e tem papers reconhecidos pela Academia Internacional. Então, isso foi feito matéria qualitativa. Pré-alfabetização, aqui o destaque, que eu diria que também é qualitativo, é o programa Conta Pra Mim, aonde visivelmente valoriza-se a família no processo de alfabetização, não somente para alfabetizar, como gerar maiores vínculos familiares. O processo de leitura, os pais, avós, tios lendo para as crianças pequenas é uma coisa conhecida e comprovada cientificamente como muito eficiente, tanto para os aspectos emocionais, afetivos, para a formação da criança, como também para o desempenho acadêmico futuro. Está comprovado estatisticamente, isso foi apresentado, que crianças que têm os pais, familiares lendo para elas, ou contando histórias, às vezes nem só ler, contar uma história para elas de pequeno tem resultado muito acima, é um dos fatores que mais melhora o desempenho na alfabetização. Estou errado, professor Nadalim? Então, isso não é uma coisa pura e simplesmente de valores, que sim, defendemos os valores familiares, mas também isso está comprovado cientificamente que crianças que passam por esse processo onde os pais leem e os tios, avós, contam histórias para eles de pequeno, eles têm um desempenho muito acima do que as crianças que não têm. Então, o que existe? Um roteiro, uma estrutura, um método que foi desenvolvido, foi apresentado e começa a ser implantado, 45 milhões de reais, 5 mil cantinhos, aonde busca-se essa aproximação, principalmente com as famílias mais carentes, que não têm no histórico delas, no conhecimento delas, na tradição delas, familiares, de contar a história e ler para as crianças. Além disso, terão os tutores para estar nos cantinhos, para ensinar essas famílias, e esses tutores vão receber de 300 a 400 reais. Previsão é que, nesse primeiro ano, 1 milhão de crianças seriam beneficiadas por essa mudança cultural. Educação básica. Então, já entrando na educação básica, o foco é trazer democraticamente, com diálogo, os secretários municipais e estaduais para fazer essa mudança de conteúdo, de abordagem, de método e processo na educação das crianças. E, principalmente, tirar o Brasil da última posição da América do Sul. O Brasil ficou, quando analisado todas as áreas do PISA, na última posição da América do Sul. E colocar ele, até 2030, na primeira posição, sendo que nós esperamos já ter resultado no próximo PISA. Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares é um piloto esse ano, é um programa que tem muito apelo, as famílias realmente gostam do modelo, existe muita demanda e nós queremos fazer o piloto, tendo sucesso, expandir ele rapidamente. Existe o compromisso de 216 escolas até 2023, mas eu realmente espero que esse compromisso seja superado em muito rapidamente. Nesse primeiro momento, de novo, tudo é com adesão voluntária, com diálogo, com conversa, ninguém é obrigado a fazer as coisas. Foi oferecido para todos os estados, alguns governadores não aderiram. Quando houve municípios em condições de receber, passando sem ser escola, quando prefeitos manifestaram interesse e houve escolas, né, desses prefeitos em condições de receber, nós também estamos alocando em alguns estados que não aderiram. Então, no Nordeste, a gente conseguiu, mesmo com alguns governadores que não quiseram as escolas, colocar junto aos prefeitos. Então, no total, a gente está basicamente cobrindo quase todo o país com escolas cívico-militares e vamos
analisando gradualmente no ano as idiosincrasias e características para uma expansão mais rápida a partir do momento que o modelo esteja testado, né? Esse é um ano de teste. O que a gente teve também, né, dessas escolas é uma gestão compartilhada. O governo federal ele não é o dono da escola, a escola ou é do prefeito ou é do governador. O governo federal entra com apoio didático, entra com recursos, entra com material, entra com a técnica e a tecnologia, ou, quando você tem militares das Forças Armadas, também pode entrar com os militares das Forças Armadas da reserva. Transporte escolar, evidentemente, aí já entra não no critério de valores técnico e qualitativo, entra um critério muito objetivo. O que foi feito? 1.363 ônibus entregues, 480 municípios, investimento de 307 milhões. Os ônibus foram adquiridos valores mais baixos que na época do PT. Previsão para 2020 já estão, no mínimo, 6.200 ônibus a caminho, sendo que vai ser a primeira vez que teremos ônibus com capacidade de passar, né, ônibus Jeep, né, ônibus com capacidade de passar por terrenos de difícil acesso. Além disso, 7.000 bicicletas. Os recursos, né, evidentemente, vêm do pagador de imposto, né, e repassando também em 2019 quase 700 milhões para manter a frota, porque não é só mandar o dinheiro para comprar, não é só mandar o ônibus novo, né? Então, também tem que mandar a manutenção dos veículos que já estão, da frota já existente. Escola de Todos, aqui entrando, voltando para a parte qualitativa, foi uma iniciativa do MEC para pacificar as escolas. Há muito tempo existe uma demanda na sociedade, refletida na escola sem partido. Para que o ambiente escolar seja um ambiente plural, onde não haja doutrinação, onde não haja tanto conflito. Só que a abordagem que o governo federal resolveu dar a essa demanda legítima da sociedade representada pela escola sem partido é uma abordagem de pacificação. Então, o que nós propusemos, ao invés de proibir a doutrinação, é garantir o direito das crianças a terem um ambiente plural. E isso a lei já prevê. Então, existe... claramente, a legislação garante a pluralidade de ideias dentro da escola, tem que ser respeitadas, as diferenças de religião ou não, né? A pessoa pode de credo, de crenças, inclusive diferenças políticas, né? Combate ao bullying, porque esse ambiente repressor que a gente pode ver em alguns vídeos, em algumas manifestações, é uma forma de bullying, trabalhando também na questão do bullying e até mutilação e suicídio. Diante desse quadro, primeiro apresentamos todo o aparato legal que nos garante essa nova abordagem, e agora estamos criando as condições de cobrar que a legislação seja cumprida, através da ouvidoria, do Disque 100, e mostrando para a sociedade, que pode ser na escola sem partido, pode ser vários outros canais, como acionar comportamentos inadequados, seja do aluno, seja do professor, dentro do ambiente escolar, escola pública. Programa Nacional de Alimentação Escolar, novamente números, investimento 4 bilhões para merenda, 150 mil escolas públicas do Brasil todo, né? 40 milhões de alunos atendidos, 50 milhões de refeições diariamente sendo atendidas, sendo servidas, e como a gente busca melhorar. Uma das coisas que vocês vão ver no resultado de 2019 e também para 20 foi entregue mais do que havia sido previsto. Como? Na melhora da gestão. Então, muitas vezes perguntam, mas como é que foi entregue e de onde veio esse recurso? Porque ao longo do ano nós buscamos as ineficiências, e aqui ineficiências entendam amplamente a palavra, de uma forma lata, não estrita, de várias formas pode ser vista a ineficiência,
E esses recursos a mais estão permitindo que a gente consiga entregar mais com um orçamento igual. E aí que está vindo, nesse aspecto, fiscalização da ampliação dos recursos públicos, mais transparência, estamos aumentando os processos de compliance, de fiscalização. Programa Nacional do Livro Material Didático, a gente também já começa a ver resultados numéricos, né? Estamos falando já do ano passado, 28 milhões de estudantes atendidos, estamos falando de quase 2 bilhões de reais, 140 mil escolas, sendo que o destaque, 49% de aumento no índice de remanejamento. Isso havia, sim, desperdício, e houve um aumento em 50% no remanejamento dos livros. O ano passado, não é que foi, não, teve um veículo da imprensa que soltou, tal, por isso eles reagiram. Não, já estava em andamento o processo, e o que a gente entregou o ano passado, antes daquela reportagem, é 49% de aumento e melhora na eficiência. São 165 milhões de exemplares de livros, sendo que, para a sociedade como um todo, compensa, sim, a aquisição do material via o governo federal. Porque se comprar individualmente no mercado, por exemplo, um livro de português, ele custaria R$100. E comprando atualmente, em 2019, com a gestão do governo Bolsonaro, o mesmo livro, R$10. Então, para a sociedade como um todo, você gerou para as famílias, né, imposto, paga imposto, recebe, evidentemente, além do aspecto distributivo de renda, para as famílias brasileiras como um todo, a gente gera uma economia, um ganho expressivo. Esse é o tipo de resultado numérico que eu justificaria a manutenção do tamanho do Estado. Todo mundo aqui sabe que eu defendo um Estado que cumpra a sua função. Se puder reduzir, tem que reduzir e permitir a iniciativa privada entrar. Mas, nesse caso, eu tenho uma comprovação numérica que compensa manter essa atividade do Estado. Educação conectada. Isso é uma coisa que surpreendeu. As escolas brasileiras não eram conectadas à internet, era exceção, e a partir desse ano, agora, passa a ser regra. Então, das escolas urbanas, onde tem acesso à rede de banda larga, o recurso está disponibilizado, basta acessar e conectar a escola. Com laboratório, com Wi-Fi, com todo equipamento, e as escolas públicas passam a ter conexão. Além disso, para onde não tem banda larga, isso é, áreas remotas, tem o programa que é feito junto com o MCTIC, Ministério da Tecnologia, que o MEC paga para que seja feita a conexão com essas escolas remotas via satélite. Com isso, nós estamos já atendendo, em 2020, mais de 30 milhões de alunos. Ainda não vamos colocar todos os alunos brasileiros conectados à internet em 2020, mas durante o governo Bolsonaro, a meta é colocar todas as escolas do Brasil conectadas à internet banda larga, e com isso poder fazer não somente os alunos terem acesso a fazer os exames. Se eu não tenho controle, eu não tenho números, como eu posso cobrar resultado? Como eu posso saber aonde está ruim? Nos países que deram certo, existem exames individualizados dos alunos. Eu preciso saber o aluno que ficou para trás, se a culpa é do aluno, se o aluno individualmente precisa de reforço, ou se a classe inteira ficou para trás, é o professor que precisa ser recapacitado ou substituído. Então, no caso, só esse ano a gente já consegue acessar 100 mil professores para fazer recapacitação com eles. Sem internet não daria para fazer isso. Por isso que é tão importante mostrar o volume de recursos, que não é pequeno, é grande, são quase 300 milhões de reais, mas com 300 milhões de reais, a gente faz uma mudança expressiva na estrutura e no que a gente quer implementar para o Brasil. Educação em prática. O que nós buscamos é, com a iniciativa privada, onde existe espaço ocioso, utilizar para complementar a educação dos alunos do ensino público, onde eles podem frequentar laboratórios, a estrutura, ter treinamento e, com isso, ter uma atividade em tempo integral acadêmica. Universitários de pedagogia e licenciatura terão estágio supervisionado na rede pública,
e permitiu acesso a estudantes a uma futura carreira profissional. Isso é, o aluno, ainda no ensino médio, no ensino fundamental 2, ele começa a frequentar o que seria uma universidade, vai descobrindo, fui ver lá o departamento de química, não gostei, fui ver o departamento, ele começa a ter contato com isso, que é extremamente importante. Oferecer certificado de conclusão do ensino fundamental e médio para quem não se formou na idade certa, ou seja, educação para o adulto que ficou para trás. 45% a mais do que em 2018. Outro número objetivo. Isso é gestão. Perfeito? Não tem nem o que discutir. 45% de crescimento de um ano contra o outro. Saeb. De novo, como eu consigo corrigir o atual estágio do Brasil ser o pior país da América do Sul em educação, sem ter um mapa aonde estão os problemas? Precisamos melhorar as informações. Saeb é fundamental para isso. 73 mil diretores, 1.500 secretários municipais, quase todos os secretários estaduais. Vem aí o novo Saeb. Tem que ser digital. Por isso que o investimento em internet, o gasto em internet, porque isso é gasto, mas é um gasto bom, que gera resultado. Tá? É tão importante. Também, controle, gestão, eficiência. Nós melhoramos o acompanhamento da frequência escolar dos alunos atendidos pelo Bolsa Família. Existe um esforço de toda a sociedade de resgatar a camada mais desprovida das famílias, mas existe a contrapartida, que é, nós pagamos imposto para resgatar essas famílias, mas essas famílias têm obrigação de mandar os filhos para a escola. Não tem controle, não tem gestão, a gente não vê esse resultado voltando. Muito bem, estamos melhorando esse índice, estamos melhorando a gestão e a fiscalização, para ver se essas famílias que recebem a ajuda dos demais brasileiros estão cumprindo a parte dele de, pelo menos, colocar os filhos deles nas escolas. Novo Fundeb. Ao longo desse ano, nós tentamos, com a professora Dorinha, colocar um novo Fundeb com propostas que nós acreditamos pertinentes. Fomos várias vezes ao Congresso, ela esteve várias vezes aqui no MEC, mas, infelizmente, não andou na direção que a gente queria, na velocidade que a gente queria. Diante desse quadro, estamos encaminhando uma PEC, com tudo que nós apresentamos já no Congresso. Eu fui várias vezes ao Congresso ao longo do ano. Apresentei, porque eu acredito no Parlamento e no Congresso. Eu gostaria que isso tivesse sido 100% construído no Congresso, mas não foi possível, e, diante disso, estamos encaminhando a nossa proposta. É um aumento em 50% dos recursos repassados do governo federal para estados e municípios para a educação fundamental. Isso é um aumento expressivo. A participação federal passa de 10% para 15%. Aumento expressivo. O MEC está contribuindo, né, com essa proposta, já foi encaminhada, esperar a retomada do ano legislativo e ela começa a tramitar. Além disso, além do volume de recursos, cobrar resultado. Os estados, para receberem os recursos, eles têm que adotar critérios de desempenho. Isso é, tem que ter um monitoramento e tem que mostrar resultado para receber os recursos. Senão, nós vamos chamar para entender o que está acontecendo e, no limite, o estado ou o município acaba sendo penalizado. É importante também dizer que há uma proposta de redistribuir os recursos baseados nos municípios que mais precisam. Hoje, existe município pobre em estado, entre aspas, rico, que não é atendido ou é pouco atendido, e municípios ricos em estados ditos pobres que recebem os recursos. Então, isso a gente corrige também. E garante que todas as crianças tenham o que é considerado por vários estudos um valor mínimo gasto por ano. A partir desse valor, que todo mundo considera o mínimo necessário, é técnica. Estamos mudando a técnica e estamos garantindo que todas as crianças no Brasil tenham o recurso financeiro mínimo para poder ser ensinada, alfabetizada, aprender matemática, etc. Tudo, tá? Então, recurso, técnica, gestão, fiscalização. Novo ensino médio, ampliação do modelo.
Estamos ampliando em 200 mil vagas. Já investimos 206 milhões em 2019, 4.100 escolas, 500 novas que estamos ampliando. Isso aumenta a carga horária de 2.400 horas para 3.000 horas, 25% de crescimento. Tá? Tempo integral. É a primeira vez em muito tempo que estamos ampliando a escola em tempo integral. O ano passado foram 40 mil vagas, 500 novas escolas, né? Então passamos, né, para 1.500, isso é um aumento expressivo no número de atendimentos. E esse ano a gente pretende expandir bem mais. O objetivo é ampliar, ao longo desse mandato do presidente Bolsonaro, o número de ensino médio em tempo integral. 2019 foram 118 milhões destinados para 18 unidades da federação. Para 2020 estamos falando de 428 milhões, cobrindo todas as unidades da federação, né, os estados e o Distrito Federal. Enem, acho que não tem muito o que discutir, não somente houve Enem, ao contrário do que foi alardeado por algumas pessoas. Houve o Enem e foi o melhor Enem de todos os tempos. Estou aqui à disposição para quem quiser levantar ou discutir que não foi o melhor Enem de todos os tempos. Disparado foi o melhor Enem de todos os tempos. Não houve nem crítica nesse sentido. Sim, desculpa. Esse ano, além da intenção de melhorar o Enem, nós vamos começar com o piloto, com o Enem digital. Serão 15 capitais. A meta mínima é que nós façamos esse piloto com 1% do público-alvo, né? São 5 milhões, então, no mínimo, 51 mil, mas o desafio é que nós cheguemos a 100 mil. Gostaria muito de ver um número próximo de 100 mil. Mas o número mínimo serão 51 mil vagas. Evidentemente, é voluntário, então, mas eu acho que no Brasil todo, desses 51 milhões, desses 5 milhões de inscritos, eu acredito que veremos, né, 51 mil brasileiras que vão se inscrever voluntariamente para participar desse piloto. Qualquer problema que haja, essas pessoas não serão prejudicadas, vão poder fazer o Enem físico em papel. Essa transição acontece para o Enem digital 100% até 2026, também gostaria de atingir essa meta antes. E vem a colocação, quando a gente lançou o programa, mas não é justo. Vai ser justo, porque todas as escolas vão ter conectadas à internet no Brasil, vão ter laboratório de informática, vão ter Wi-Fi e vão estar preparadas. As crianças nas áreas mais remotas do Brasil vão ter condição de competir para entrar no Enem digital. E vai ser um processo gradual, tá bom? Educação profissional e tecnológica. Isso aqui é uma área que estava esquecida, a quantidade de ensino técnico no Brasil veio caindo, número absoluto, estava caindo nos últimos anos. Vamos reverter, já começamos a reverter isso. Nos institutos federais, houve investimento de 252 milhões. Números absolutos, tá? Modernização de salas, aulas, laboratórios, 270 obras concluídas. Não é pouca coisa, espalhada pelo Brasil inteiro. Peço para que façam o levantamento, comparem com os anos anteriores quanto foi feito. 238 obras em andamento, 40 institutos federais atendidos, 26 estados, quase 500 mil alunos beneficiados diretamente com essas ações. Teve um episódio no Congresso que me chamou a atenção, que faltava 800 mil reais. A gente liberou 800 mil reais para concluir um hospital. Aí teve um parlamentar que falou, mas isso é pouco, mas era o que precisava para concluir. Eu tenho que gastar mais? Então, às vezes, a gente se depara com isso aqui no MEC, com pouco, como foi, por exemplo, não é pouco, mas com o volume que a gente olha, conexão internet no Brasil todo, por que não foi feito 300 milhões de reais? É um absurdo. Então, alto impacto, 252 milhões de reais. Repasse, 79 milhões. Além disso, 252 para concluir obras. Além disso, tem o programa só para os institutos federais de energia fotovoltaica. Por quê? Porque uma das contas grandes de custeio que tem nos institutos é conta de luz. E, com isso, nós conseguimos libertar o orçamento desses institutos que queiram aderir. Por incrível que pareça, tem gente que bate o pé e não quer. Então, instala-se a placa,
O retorno é absurdo. Estamos falando de um retorno em menos de 4 anos do investimento. A placa dura pelo menos 50, 60 anos. E em 4 anos, 4 anos está mais do que pago, porque a conta de luz era. Programação de pós-graduação, profissional e tecnológica. Ampliamos 40 instituições federais, investimento em novas vagas, 908 vagas novas, 1.200 que já existiam, 2.128 vagas. Pô, mas é pós-graduação, justamente. É menos porque é Instituto Federal. Em tese, tem que ser pós-graduação numa escola técnica, né? Criou-se nas escolas técnicas faculdades, e essas faculdades agora têm pós-graduação. De qualquer forma, os números estão aí, e dá para ver a ampliação do que a gente fez esse ano no Brasil todo. Novos caminhos. Os institutos técnicos, eles deveriam ser e serão, em alguns já existe essa cultura, ambientes de inovação e empreendedorismo. Uma escola técnica visa entregar resultado material físico para a sociedade, devolver. E, para isso, você precisa o quê? Que esse conhecimento seja aplicado. É uma escola técnica. O conhecimento desenvolvido ou existente ele é aplicado. Como isso é feito? Com inovação ou com a criação de startups. Repasse de 60 milhões até 22 para 40 instituições federais nesse programa. Ele já foi lançado, já começou a ser implementado. Alguns institutos mais receptivos estão a pleno vapor. Alguns já tinham, inclusive, programas semelhantes. Bolsas de pesquisa, modernização, ampliação dos polos de inovação, mais 5 polos em 20. Hoje já temos 9. 10 milhões de investimentos para 2020. 30 milhões repassados para os 9 polos já existentes. Pronatec, um programa parado, que estava largado, havia um recurso empossado, ele está sendo destinado a 100 mil novas vagas para qualificação profissional. Não preciso falar do Pronatec. A avaliação desse programa já foi feita pelo Congresso Nacional, formalmente nas comissões de educação do Senado, acho que foi Senado ou Câmara. Potencializar a educação profissional e tecnológica, anúncio de aumento de 80%. Estamos falando de aumentar em 80%. Esse número já foi de mais de 2 milhões de vagas no Brasil. Veio caindo nos últimos anos. Em 2019, começamos com 1,9 milhão, e o objetivo até o final desse mandato do presidente Bolsonaro é 3,4 milhões. Já está em andamento a ampliação. A atualização do catálogo nacional de cursos técnicos, que o curso técnico não pode ser para frentista, não anda contra o frentista, mas havia curso no Pronatec, custava R$5 mil para treinar uma pessoa para ser frentista. Estamos falando de drone, né? Instalação, manutenção, pilotagem, tudo. Estamos falando de novas atividades na área de TI, na área de biotecnologia para ajudar a agricultura. Anúncio do reconhecimento de diplomas. Isso aqui é uma coisa muito importante. Isso é um esqueleto do passado. 11 mil brasileiros estavam com seus diplomas no limbo. Uma situação burocrática, e nós identificamos o problema, houve a manifestação dos indivíduos, né, um grupo grande, 11 mil brasileiros. Já encontramos a solução, em 3 meses já reduzimos aí em 1.400 esse volume. Já tem, hoje, menos de 10 mil brasileiros sofrendo. Deve estar próximo de 9 mil agora, eu acredito. Aí. Formação de professores. Até 23, 40 mil novos professores, de vagas, né, de estrutura, aulas sobre atualização tecnológica, empreendedorismo, orientação vocacional, 21 mil vagas para formação de professores em ciência e matemática, e vamos mapeando a demanda, conforme for avançando. No ensino superior. Aqui a gente tem uma mudança, e gradualmente nós vamos enfrentando os problemas que vieram do passado. Não quero polemizar muito. Na parte, isso que já aconteceu, isso foi esse ano já, tá? Esse ano não, ano passado a gente já entregou. Vagas públicas, acesso com notas do Enem, mais 294 mil vagas ofertadas em 12 etapas, 129 universidades. Primeiro semestre de 20, vamos fazer oferta de 237 mil vagas. ProUni, bolsas de 100%, 50%, né?
Estamos falando de 411 mil bolsas ofertadas. Primeiro semestre de 20 vão ser quase 250 mil. É a maior oferta de bolsas desde 2005, desde o início do programa. Isso é uma realidade, já está acontecendo, está em andamento. Então, veja, critérios, número, resultado, dados. Se a gente analisar, muita coisa foi feita. Eu pediria aqui, de novo, né, que as matérias mostrem isso, os números. FIES. Aqui estamos tentando resolver um esqueleto grande do passado. Havia um estoque gigantesco. Esse programa, enfim, foge do MEC já entra em outras esferas, né? Inclusive na área judicial. Mas estamos encaminhando o problema. Vamos gradualmente limpando o estoque. Foi reformulado. E vamos diminuir gradualmente essa situação terrível que foi criada no FIES. 500 mil de jovens brasileiros inadimplentes com nome sujo, uma tragédia que foi feita, uma vergonha, ao mesmo tempo que várias pessoas ficaram bilionárias indevidamente. Tá? Eu sou ministro da Educação, a mim não cabe falar mais sobre isso. O resto é com o ministro Moro. Base de dados nacional, ou o Ministério Público também, né? Base de dados nacional do estudante, de novo, aquela coisa básica. Não existe um cadastro, eu não tenho os alunos, eu não tenho um banco de dados, eu não consigo estatística. O Brasil, no ano 2020, chegamos ao ano 2020, com as escolas sem estar conectadas à internet, sem um banco único de dados, sem saber a frequência. O aluno tem que ter um banco onde eu consiga individualmente identificar o aluno ou as regiões dos alunos que estão para trás. E isso está sendo criado. Peço perdão. Já vou desligar aqui. Não vai acontecer de novo. Estou desligando. Isso é controle, gestão. Então, assim, trazendo a experiência que eu tive do lado executivo, não dá para tocar um mundo. O MEC é um mundo, é gigantesco, é o maior ministério da Esplanada. São 300 mil servidores, é metade dos servidores federais brasileiros, civis. 300 mil, são 600 na ativa. E sem esse tipo de atitude, comportamento, abordagem. Ideia estudantil, a carteirinha digital, nós encaminhamos, a comissão agora foi instalada, está andando, o programa está funcionando, já está um monte de carteirinha andando, sistemas, tudo funcionando, está bem. Agora precisa só da sequência e o Congresso 100 mil. Já emitido. Isso é o dado antigo, né? Todo dia está subindo rapidamente esse número. Porque primeiro houve o cadastramento já aconteceu, e então agora realmente entrou, acessou, se for menor de idade, precisa da autorização dos pais, mas está rapidamente crescendo, esse número está crescendo rapidamente todo dia. E agora é passar no Congresso e colocar isso para andar, porque é um absurdo não ter um documento digital desse. ENAD, Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, mesma coisa, a gente vai melhorar toda essa parte de execução de exames no Brasil, principalmente com a internet, vai ter mais laboratório, mais pontos de acesso, ampliação, realização em 24 de novembro, já foi um sucesso, 435 mil participantes, 9 mil cursos de graduação avaliados. Isso faz parte da linha controle, gestão, banco de dados, para você conseguir monitorar onde estão seus problemas e deficiências. Diploma digital faz parte da digitalização também. Eu acho que todo mundo aqui nessa sala teve, ou quase todo mundo aqui nessa sala teve o privilégio de concluir ensino superior e sabe o estorvo que é aquele papel enorme que não serve para nada, nem para pendurar na parede. Caro, desnecessário, muito mais sujeito a fraude, Fazer digital, mais barato, mais eficiente, economiza tempo, mais democrático, também. Como é que não foi feito antes? Está saindo. Saiu, já está em andamento. CAPES. O orçamento, estão aí os números, estão disponibilizados, não houve interrupção, 16 editais de cooperação internacional, bolsas, 94, são quase 100 mil bolsas que são dadas na CAPES, né? 95.400 no Brasil, quase 5 mil no exterior,
80 milhões para pesquisa de pós-graduação na Amazônia Legal, um programa novo. Ontem, por exemplo, lançamos também a mais, né? Não é que tira do recurso, deslocamos a mais recursos, 10 milhões para segurança nacional, teve o lançamento aqui. Isso cobre 59% do território brasileiro, né? A Amazônia, que, por incrível que pareça, há uma concentração dos recursos gastos no MEC muito nas áreas já ricas do Brasil. Quando você olha aonde vão os recursos do MEC, principalmente para as áreas onde o IDH é mais alto. Então, o MEC acaba concentrando ainda mais a riqueza do Brasil. E uma das preocupações era justamente criar áreas de pesquisa em frentes onde você vê um potencial econômico gigantesco, na região amazônica. Existem universidades que são mais receptivas a essa nova abordagem, que estão prontas para aderir ainda mais a esse potencial todo que existe, né, de desenvolvimento, riqueza, criação de conhecimento. 66 mil bolsas para formação de professores em educação básica, investimento de 325 milhões. Agora, 2020, concessão de 1.800 bolsas para desenvolvimento regional, 200 milhões em 5 anos, 40 milhões por ano. Isso é novo, tudo novo. Energia, mobilidade urbana, saúde, meio ambiente, coisa prática, coisa que a gente consiga mensurar o retorno. EBSER, também é uma coisa, atitude até eu considero antiética. Algumas pessoas falaram que os hospitais iam ser paralisados, teve reportagem sobre isso. Nenhum hospital foi paralisado, não houve corte de nenhum hospital, e foi muito pelo contrário, né? 9 mil leitos, 358 mil internações, 170 mil cirurgias, 24 milhões de consultas e exames, 7 milhões de pessoas atendidas, 45 mil profissionais capacitados na sua área de atuação. Limpamos toda a parte, todo o estoque que havia de profissionais precarizados. Era um contrato ruim, equivocado, um esqueleto, mais um esqueleto do passado, precisava de recurso para limpar esse estoque. Poderíamos ter utilizado esse recurso para fazer espuma. É um recurso que não aparece, porque entra no balanço. Você limpa a porcaria do passado. Não há mais precarizados, não é, general? Acabou o estoque. Rede oferece mais 7.800 vagas. Então, aqueles veículos de comunicação que no começo do ano falaram que estavam fechando hospitais, fechando vagas, assim, ou erraram ou mentiram, porque não somente não fechamos, como ampliamos o número de vagas. Programa de residência em saúde, ampliamos, vagas ofertadas, residentes matriculados. Perfeito. Campo de prática, 60 mil graduados na área de saúde por mês. Vamos ampliar ainda mais. Tá? Essa é uma área que nós precisamos ampliar muito no Brasil. Não atende todo o número de profissionais médicos que se formam. O aplicativo de gestão dos hospitais, como a gente faz isso com gestão? Está aqui o general, né? Ferreira, que é o responsável. Gestão, padronização do procedimento, acesso histórico do paciente, redução do tempo de entrevista e exame clínico, preenchimento de prontuário, assinatura digital. Isso tinha muito papel. Além de muito papel, tinha mais aquela questão do repasse direto para a fundação, né? Onde era uma coisa muito opaca. Você entregava na mão de pessoas, não estava muito claro para onde ia o recurso, entendeu? Isso acabou. Tem que ter o destino muito claro para onde vai o recurso. E por isso que, com o orçamento, a gente está entregando muito mais, ao contrário do que foi escrito. Está aqui os valores, quanto a gente está economizando, só com papel, hein? Agora, havia repasse de recurso direto para fundações, não era fundação o termo, era fundações. E as fundações compravam as coisas. Acabou isso. Tá? E com isso sobrou bastante dinheiro para a gente fazer tudo isso que mostramos aqui. Destinados ao Ministério da Educação, 8 bilhões. Destinado ao Ministério da Saúde, 465. Isso é, EBSER, ela é mantida via os recursos do Ministério da Educação, principalmente. Os recursos que a gente recebe da saúde, não estou reclamando do Mandetta, pelo contrário.
Ele ali tem que carregar um piano que eu acho que é tão pesado quanto o meu. Mas o WebSer aqui, é o MEC, tá? É um mundo, é muito grande. Novas universidades federais, já entrando na parte de criação, são 5 novas universidades federais, né? Implementadas, não é que estão sendo implementadas, que eu saiba, assim, faça um levantamento, mas presidente em seu primeiro ano de governo, isso foi em 2019, presidente em seu primeiro ano de governo implementar 5 novas universidades, eu não consegui achar outro. É o presidente Bolsonaro. 20 mil alunos beneficiados. Estamos entrando em áreas que não são os grandes centros. Se pegar, é Centro-Oeste e Nordeste. E Norte, né? Perdão. Educação inclusiva tem um projeto que é muito bonito, que está vindo lá do Antônio Campos, que foi uma grata surpresa que eu conheci, o presidente da Fundagem, a ideia está vindo de lá. É um projeto muito bonito que a secretária Hilda está implementando agora, não só para o Nordeste, mas para o Brasil todo, porque a realidade da deficiência de cada um, né, não é estanque. Existem diferentes percepções que a pessoa consegue ter, e cinema acessível é uma experiência transformadora. Então, existe aqui para pessoas com deficiências, limitações, o cinema acessível tem sido uma coisa muito bonita que a gente está vendo. Livro didático, uma ampliação aqui da entrega dos livros didáticos, Braille. Aqui teve livro didático que o custo caiu 50%, 50% ou 70%, não lembro do valor exato. 100% dos alunos atendidos. Escolas atendidas, material didático, água na escola, campo. 7, audiências públicas para a construção do novo Plano Nacional de Educação Indígena, que isso é muito importante, a educação indígena. Construção da política de educação especial, onde você coloca a família como centro do processo decisório. Universidades federais, orçamento total 50 bi, é a principal rúbrica aqui, é quase tudo folha de pagamento. 66 bilhões do orçamento total em institutos federais, 56 com pessoal. 100% dos recursos descontingenciados, ao contrário do que foi dito, né? Nos veículos não teve corte. Conforme foi prometido, isso foi feito na data que havia sido prometido, que era setembro. Além de descontingenciar, que, assim, analisando os últimos anos, eu também não vi nenhuma matéria. Teve, acho que 1/3 dos anos teve contingenciamento. Não foi 100% descontingenciado. Esse foi um ano atípico, 100% foi descontingenciado. Além de 100% descontingenciado, eu gostaria de ver quando as universidades receberam, além do orçamento, 219 milhões. Não saiu uma matéria sobre isso. Foco, para quem quisesse colocar placa foco, esse recurso a mais, né? Placa fotovoltaica, porque cai custeio na veia. É um retorno muito rápido, muito forte, quase 30% de retorno. Isso é para cada 4 milhões que a gente gasta com placa fotovoltaica, o custo na conta de luz cai mais de 1 milhão. Então, em 3 anos e pouquinho, volta tudo e liberta as universidades da conta de luz. Isso varia porque tem ICMS, então tem estados aí que a conta é mais alta, o retorno é mais rápido. No caso específico do Maranhão, a conta, e lá como tem mais sol, né, então é assim, o retorno é muito forte. Sim, e a outra coisa que a gente liberou recurso a mais do orçamento é para concluir obra. Não pode começar a obra nova, porque você anda nos campi, é um festival de esqueleto. Cada um vai lá, constrói, mas não acaba. Não pode construir nada novo sem acabar o que já tem. Futurice. Está aí, na retomada do ano legislativo, a gente gostaria de ter mandado o ano passado, mas preferimos ampliar o debate. Começo, na volta do ano aí, já está pronto para mandar para o ano legislativo, já está lá no Congresso. Está em consulta, final de consulta pública, né? Termina
24 de janeiro termina a consulta pública. Terminou a consulta pública, dá tempo de mandar no retorno do ano legislativo para lá. Projeto de lei. Ops, travou. Acabou. Não sei se vale a pena falar do orçamento. Posso deixar aqui para o Fogo eu falar do orçamento depois. Eu tenho um vídeo institucional que a gente preparou. Vai estar à disposição também para passar. Estão todos os secretários aqui. Detalhes mais específicos, eu gostaria de pedir a licença para ir para eu seguir a minha agenda. Eles ficam, a equipe fica, até vocês sanarem todas as dúvidas que tiverem. Se alguém quiser fazer uma pergunta para mim especificamente sobre o tema, eu estou à disposição. Oi, ministra Paula, do Globo. Tudo bem, Paula? Tudo bem. Ministro, eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais só se tem uma meta em número de pontuação em relação a crescimento no PISA, né? Que o senhor mencionou que o governo pretende melhorar aí as posições no PISA, e se o senhor pretende, além dessas iniciativas apresentadas, desenvolver alguma coisa específica relacionada ao alcance dessa meta. Todo o MEC está voltado a melhorar o desempenho. Se você observar, Paulo, ao longo da apresentação, nós estamos fechando não só o Pearls, é justamente para reforçar nesse começo. Aonde nós perdemos os alunos? Nós perdemos os alunos no começo. O aluno que não faz a pré-escola e não teve acesso a uma creche, um primeiro contato na fase inicial da vida, ele chega mal no primeiro ano, e esse aluno não tem literacia familiar, é esse aluno que no terceiro ano não consegue ler e escrever. E ele sai da escola, ele acaba perdendo. E o que acontece? Deixa eu falar um resumo bem rápido. Quem está no ano certo, o aluno brasileiro, o brasileirinho que está no ano certo, ele é muito próximo do europeu. Nós perdemos os alunos porque ele não consegue ser alfabetizado no começo, por indisciplina, por falta de técnica. Então, o que nós precisamos? Ir atrás desses gargalos. Por isso a preocupação tão grande no monitoramento, nos dados, acabar com esse achismo e nos especialistas que nos trouxeram até aqui, na última posição do PISA. Por isso que a preocupação é ver aonde deu certo no mundo, ver as histórias de sucesso. Portugal deu certo, pô. Em 4 anos ele tirou, o Nuno tirou, foi 4 anos? 5 anos. 5 anos, desculpa. O ministro da Educação erra no número. Em 5 anos, tirou Portugal da última posição para a segunda, não foi isso? Em matemática, e nos outros também. Tirou lá do fundo, jogou lá para cima. O que nós vamos fazer aqui no Brasil é a mesma coisa. Tá? Esse é o compromisso. Metas. Eu não consigo te dar um número. O compromisso que eu assumo aqui, do mesmo jeito que eu assumi no ano passado, eu expus verbalmente, é um compromisso pessoal. Nós vamos descontingenciar. O Brasil passando a Previdência, volta a crescer, a arrecadação sobe, eu consigo descontingenciar. Vai ter dinheiro, nenhuma universidade vai ser fechada, nenhum instituto vai ser fechado, nenhuma escola vai ser fechada, e o hospital nunca teve verbos. Aquilo lá foi uma reportagem sacana que saiu. Quanto ao Enem, que foi outra maldade que foi alardeada, não vai ter Enem, não vai ter Enem. Eu tive o meu compromisso pessoal, falei, vai ter Enem. Compromisso pessoal meu, vai ter Enem. Muito bem. São 2 compromissos que eu entreguei ano passado. Eu estou me comprometendo na pessoa física. Nós vamos sair da última posição da América do Sul. E quando nós olharmos o resultado do próximo PISA, nós vamos ver o ponto de inflexão. O fundo do poço foi 2018, que foi o último ano da maldição do PT. Quem fez o PISA de 2018, ele entrou no ensino fundamental com o Lula presidente. Quem fez 2018 é fruto 100%. Quem fez o PISA de 2018, que é o pior aluno da América do Sul, ele é fruto 100% do PT.
E os números, eu gostaria realmente de tentar trazer o debate técnico aqui. Está aqui os números, dados concretos, o plano está aqui, isso foi mostrado e começa a aparecer os resultados. E esse ano vai aparecer muito mais resultado, vai aparecer rápido, viu? Já no primeiro trimestre vai ter muito mais número mostrando melhor. Gente, mais alguma pergunta? Ministro, posso fazer uma pergunta? É Paulo Saldanha, na Folha, tudo bem? Ministro, a relação do governo com o Congresso sempre foi meio turbulenta, e o MEC tem uma MP de carteirinha digital, agora teve essa MP dos reitores, deve ter essa nova MP do Futurice, e agora o senhor promete mandar um novo texto do Fundeb. Queria saber como que o governo pretende garantir que esses textos sejam aprovados dentro do prazo e como que o MEC entende que vai ser o trâmite do Fundeb, uma vez que já tem uma comissão especial, enfim, já teve muito debate lá. Eu não vou falar em nome do governo, eu vou falar em meu nome. Eu acredito na democracia, eu acredito que a sociedade brasileira tem os seus defeitos, mas tem qualidades que superam os seus defeitos. O brasileiro tem valores bons e o Congresso é reflexo de tudo isso. Tem coisa errada no Congresso? Tem, mas eu acho que o Congresso brasileiro, o saldo dele é positivo e nos momentos que são necessários ele olha para os interesses do país, como foi no caso da Previdência. Então, assim, são todos projetos legítimos, importantes, fundamentais e eu estou muito confiante que eles vão andar. E sobre o Fundeb, como que o senhor imagina que seja? Fundeb é bom. Como não está andando, como não está funcionando, nós vamos enviar uma proposta que está redonda, tem que passar rápido, porque o ano que vem acaba. A gente tem esse ano para passar uma PEC, um projeto de emenda constitucional. Mas o senhor imagina que seja instalada uma nova comissão? Sim. Então começa do zero, então? Começa do zero, mas todo mundo já conhece o assunto, porque a gente ficou o ano inteiro, desde abril, estamos conversando com os parlamentares sobre a nossa proposta. Desde abril, estou falando com a professora Dorinha. Desde abril, falando amplamente. Então, não vejo problema nenhum. Estou muito otimista que a PEC vai ser muito bem recebida, ainda mais que vai ter muito mais parlamentares envolvidos com a educação. Eu acho que a educação e o ensino no Brasil tinha ficado meio como uma área onde só parlamentares de esquerda poderiam opinar com mais. E, ao longo desse ano, eu vi surgir uma demanda muito grande de todos os lados da sociedade para participar do processo. Eu acho que a composição da nova Comissão de Educação já vai refletir um pouco isso. Mais alguma pergunta? Senhoras e senhores, infelizmente por isso precisa sair para cumprir a agenda. A última pergunta só, por favor. Mais alto, por favor, querido. Não, aperta o botão, não está funcionando? Bom, eu queria saber quando nome, que vai por favor? sair. Leonardo Desideri, da Gazeta do Povo. Perfeito. Tudo bem, Leonardo? Como é que você está? Tudo bem. Legal. Eu queria saber quando que vai sair o decreto da educação especial, que foi prometido no final do ano passado. E também outra coisa, o senhor falou nas escolas cívico-militares, e ano passado se falou muito do ensino de valores, né, nas escolas cívico-militares. Se isso vai realmente ser feito de alguma forma e como que seria isso, como se chegaria a um consenso para que esses valores fossem ensinados nessas escolas? Tá. Escola cívico-militar, eu acho que é uma demanda que as famílias brasileiras têm. A pesquisa mostra aí 90% quer, 90 e tantos por cento querem. Porque os números são muito claros. Diminui a criminalidade, diminui a violência, melhora o desempenho escolar, não tem vandalismo, os professores são respeitados. Então, assim, é uma coisa tão forte que estamos discutindo como fazer o modelo ser expandido rapidamente. Os únicos valores que a gente quer passar é isso: respeito, responsabilidade, cantar o hino nacional, nada mais do que isso. O caso, teve uma viagem que eu tive o privilégio de participar, comecinho de 2018, com o presidente Bolsonaro, o ministro Onyx Lorenzoni, o senador Flávio, o deputado Eduardo, o vereador Carlos e o meu irmão. Nós fomos para a Ásia para ver como eram os modelos de ensino no Japão, na Coreia do Sul e em Taiwan. Seja a razão que for, cultural, não houve talvez a degradação
O Brasil não era desse jeito que é hoje, né? 30 anos atrás não era assim. Seja a degradação de valores, seja a razão que for. Hoje o Brasil, você encontra escolas que são assim, inacreditáveis. Nós estamos para inaugurar um memorial dos heróis da educação, que são professores que salvam vidas ou que morrem dentro da escola. E não é pouco. Tem um monte de casos que não são tão noticiados, são pouco noticiados. Isso é inimaginável lá fora. Morrer ou ter que pular para salvar a vida dentro da escola. Respeito, uma fraternidade, um ambiente acolhedor. É isso que a gente espera. A escola cívico-militar, o que eu vi, é a melhor estratégia para tentar resgatar isso para o Brasil. Aonde tem, eu gostaria de ver uma escola que as pessoas não estão satisfeitas. Até agora eu não vi. E nós estamos tentando desenvolver um modelo que possa ser ampliado para o Brasil todo, não para ter 100%, mas para ter uma participação grande. Tá? A secretária Hilda pode responder a tua colocação, mas vai ser agora que o decreto, o primeiro semestre vai sair agora no começo do ano, tá bom? É uma prioridade, a secretária Hilda está fazendo um ótimo trabalho lá, a primeira-dama é uma área de muita atenção da primeira-dama, então isso daí vai andar sim, tá? Ministro, uma última pergunta. Senhoras e senhores, o ministro realmente precisa sair para cumprir a agenda. Gente. Os secretários ficam. É referente ao tema? Referente ao tema. Então deixa ele primeiro, ele depois acaba. Desculpa. Vai, ele mais rápido, por favor. Obrigado, ministro. Vinícius do Estadão. É referente ao balanço do senhor do ano passado. Até o final do ano muito se falava sobre uma eventual saída do senhor do Ministério. Não é o tema. Em relação à questão dos livros didáticos, Ângelo da Band. Se muda alguma coisa na postura do senhor para 2020? Querido, vamos lá. Não é o tema. Você falou que era o tema, não era o tema. Eu acho que o Estadão soltou uma matéria. Eu acho que vocês se perderam ao longo do caminho. Ângelo da Band News FM. Em relação a esses novos livros didáticos, como é que eles seriam compostos? Quais são as ideias, né, do governo em relação ao Ministério da Educação em relação a esses livros? Por favor, o senhor poderia detalhar mais, por gentileza? Olha, livro didático, a função é ensinar. Ponto. A ler, escrever, fazer conta. Ponto. Tá? Os secretários aqui todos têm condição de entrar em mais detalhe, mas a função não é doutrinar, a função é ensinar como foi o Enem. Querem saber como vai ser? Enem. Qual foi a questão que a gente tentou doutrinar lá? 0. Você pode ser de esquerda, pode ser de direita, você pode ser o que você quiser. O que a gente quer medir se você vai ser o melhor aluno para exercer aquela função daqui a 5, 6, 10 anos. O que a gente quer fazer não é doutrinar. É simplesmente que as crianças vão para a escola, as crianças são das famílias, quem pôs no mundo e criou que é o responsável pelas crianças. As crianças vão para a escola e vão voltar melhor da escola do que foram, sabendo ler e escrever. Ponto. Só isso que a gente quer, tá? Obrigado. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.